Pega na deixa da semana passada, Menino da Porteira, versão consagração à Nossa Senhora. Vamos lá. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu estava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Chama a vinheta. Fala, galera! Fala, galera! Como é bom estar com você em mais um vídeo. Sempre com você, sempre toda semana um vídeo novo, com muita alegria. Estou com você, você comigo. E aí, toda semana um vídeo novo. Eu te convido, antes de tudo, se inscreva no nosso canal. Toca aqui no sininho da notificação, tá certo? Sem perder tempo, bora pro vídeo. Rapaz, esse negócio do Menino da Porteira é sério mesmo, viu? Pega com tudo, dá certo com qualquer música. No último dia 14 de novembro, a igreja celebrou o Dia Mundial do Pobre, onde a igreja quer cada vez mais lançar a nós esta consciência de quem é o pobre, do nosso coração aberto para os pobres. Afinal, o pobre é vigário de Cristo. E a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre... E você, tem horror a pobre? Mas para você, primeira coisa que eu quero perguntar: quem é pobre? Pobre pra mim é aquele que não tem o que comer, tem o que morar, tem o que dormir, tem o que tomar um banho, tem o que fazer a barba, tem o que tomar uma sopa. Pobre pra mim é aquele povo que tem uns boletos para pagar e sai por aí atrás de dinheiro para poder pagar o boleto. Mas também tem um pobre de espírito também, aquele povo que é pobre de espírito. Aí pobre é aquele povo que tá no asilo, que tá no hospital, que tá ali na fila esperando um transplante de sangue, um transplante de medula, que não sei o que, mais lá. Então, a igreja tem aquela opção preferencial pelos pobres, né? Afinal, os pobres, eles são tidos pela igreja como os vigários de Cristo. Ele mesmo diz, né, lá no Evangelho: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E aí vão perguntar: onde foi que te vimos com fome e te demos de comer, te vimos com sede e te demos de beber, te vimos nu e lhe vestimos, quando fizeste a um dos meus pequeninos? Né? Então, Jesus deixa bem claro que cuidar dos pobres é um atributo de não só de quem é cristão, mas também dos homens de boa vontade. De um homem de fato que olha para a sociedade e vê a necessidade do outro, e vê uma pessoa passando necessidade. É uma atitude de uma pessoa de boa vontade. E aí... eu quero levantar duas questões. A primeira: nós devemos cuidar dos pobres de uma maneira bem consciente. Não simplesmente aquela coisa de alguém vem pedir na minha porta e eu dou um prato de comida, dou uma sandália velha, dou uma roupa usada. Mas nós somos chamados à caridade completa. Nós somos chamados a saber o nome do pobre. Nós somos chamados a conhecer a vida do pobre. Porque o pobre tem nome e sobrenome. Às vezes as pessoas acabam se comprometendo apenas com a fome do pobre, com a falta de roupa do pobre, com o problema de moradia do pobre. Mas aí o pobre muitas vezes tem outras necessidades que não é só essa. Sei lá, onde é que o pobre pode conhecer que ele é amado por Deus? Aí já é demais, né? A pessoa já dá de comer ao pobre, ainda tem que ensinar ele a rezar? É demais, né? Pelo amor de Deus. Uma vez uma pessoa da comunidade Shalom, uma missão dessas por onde eu vivi, por onde eu morei, estava dando comida ao pobre, estava fazendo uma ação de dar comida aos pobres. E aí um pobre chegou para essa pessoa e disse assim: você poderia rezar por mim? E falou com toda a angústia da dificuldade que a pessoa estava vivendo e tal.
pediu para que ele rezasse por ele. E aí esse missionário, né, essa pessoa, começou a rezar por ele, né, por esse pobre. E de repente uma pessoa que também estava fazendo parte da ação, que estava na verdade comandando a ação, chegou e disse: ei, esse não é o momento de rezar pelos pobres, esse é o momento só de dar comida a eles. Aliás, a gente precisa lembrar de uma coisa muito concreta: a igreja não é uma ONG, tá certo? A igreja não está simplesmente para estar dando marmita, comida, roupa para o povo, não. A igreja está aqui para dar o amor de Deus para as pessoas, dar às pessoas a certeza de que elas são amadas por Deus, tá bom? Claro que a igreja vai sempre se preocupar com a fome, porque de fato a fome é um câncer na nossa sociedade. Mas a igreja não está aqui só para se preocupar com a fome. Uma vez a gente foi fazer uma outra ação no final do ano em uma comunidade, e aí a gente fez um momento de oração, teve um momento de distribuir, né, roupas usadas que a gente tinha trazido, né, também algumas roupas novas também que tinham lá, que a gente tinha recebido doação, alimentos e tal. E aí a gente fez aquele momento, né, assim também de lanche, né, a gente fez um lanche compartilhado onde a gente comia com os pobres. E aí no final, quando a gente foi saindo, o líder comunitário olhou pra gente e disse: venham mais vezes, olha, vocês não precisam nem trazer comida, não precisam trazer alimento, não precisa trazer roupa toda vez que vocês vierem não. Basta vocês virem aqui, o que a gente mais tem necessidade é de oração. Essa é uma necessidade que a gente tem aqui. E outra coisa que eu quero pontuar é que todos nós somos um pouco pobres de alguma coisa. Às vezes muito pobres de alguma coisa. Tá aqui a lista das obras de misericórdia. Olha aqui a lista: corporais e espirituais, tá certo? Onde a igreja nos convida a não só dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os mortos, né? Não só as obras de misericórdia corporais, como se chama, mas também as espirituais, como dar bom conselho, suportar com paciência as fraquezas do próximo. Madre Teresa de Calcutá uma vez disse uma frase que eu achei fantástica. Ela disse assim: andando pelas ruas de Calcutá, vi pessoas pobres, mas também vi pessoas muito pobres, tão pobres que não tinham outra coisa a não ser o dinheiro. Ela desprezou tudo que não fosse essencial. A sandália de couro, 2 sarins brancos e uma bacia de metal são seus únicos bens. A riqueza ela reserva para os assuntos da alma. I tell you that you give your hands to serve the poor and your heart to love them. Inspirada em Jesus, ela diz: dê suas mãos para ajudar os pobres, seu coração para amá-los. Procure ajudar primeiro aquele que vive em seu mundo, o seu vizinho. I was naked, you clothed me. I was homeless and took me in. Ou seja, nós temos a humanidade carente de muitas coisas, né? Papa João Paulo II dizia que os consultórios de psiquiatria estão cheios porque os confessionários estão vazios. Quantas pessoas hoje não se sentem solitárias? Quantas pessoas não precisam de um bom conselho? Quantas pessoas não precisam de oração? Eu preciso de oração, você precisa de oração. Quantas pessoas? Todos nós somos um pouco pobres, todos nós somos necessitados de algo, e o principal de tudo é entender que nós nos completamos. Principalmente, nós precisamos nos comprometer uns com os outros, porque quanto mais a gente se comprometer, mais a gente vai suprir a necessidade um do outro, e a gente vai se unir para cada vez mais nos voltar para Deus, chegar junto de Deus e fazer diferença na nossa sociedade. Por fim, quero tocar na pobreza também como um valor evangélico, um valor do evangelho, um valor para ser vivido. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É entender que quem me sustenta não é o meu salário, quem me sustenta não é a minha herança familiar, não são os meus amigos. Quem me sustenta é o próprio Deus, porque é Ele que me deu a vida. Aliás, foi Ele que me deu a vida, é Ele que me faz acordar todos os dias, é Ele que me dá a força para trabalhar, é Ele que me deu a família que eu tenho, Ele que me deu tudo e é Ele que me sustenta. Eu não posso ficar com a visão torpe de achar que quem me sustenta são os meus bens, quem me sustenta é o meu dinheiro. Nada disso nos sustenta. Quem nos sustenta é Deus. Esse é
recado. Se você gostou daquele joinha especial, vai, comente, compartilhe nos seus grupinhos de WhatsApp, faça esse vídeo chegar longe. Afinal, nós ainda estamos com aquela meta de 2.000 inscritos, tá certo? Vem com a gente, faz esse vídeo chegar longe. Nós contamos com você toda sexta-feira um vídeo novo aqui no YouTube, aqui no Instagram. Um grande abraço, Deus te abençoe.